13.5 minutes. Difícil é olhar onde ninguém está olhando. Fala pessoal, começando aqui mais um conteúdo no canal para você ter acesso às últimas e principais novidades referentes ao Tricolor de Aço, referentes ao Bahia. Dessa vez uma discussão muito bacana para falar um pouquinho desse papel desse cara que tem na tela, que é o Carlos Eduardo Santoro, representante do Grupo City aqui no Brasil, e é o cara que está bem mais próximo do dia a dia do Tricolor de Aço nos últimos meses. Isso é inegável. Inclusive, na partida contra a equipe do CRB, ele estava lá no gramado, no vestiário, cumprimentei o mesmo após o final da partida, né? E ele estava lá participando ativamente daquele momento tão importante, né? Como um cara que está ali representando o Grupo City, não só naquele momento, mas em outras oportunidades. E com certeza ele está sendo muito participativo e quem sabe possa até trabalhar no Esporte Clube Bahia. A realidade é a seguinte, vamos entender um pouquinho desse papel que ele acaba contribuindo para o Grupo City, que já há muito tempo que ele exerce essa função, e é claro, entender como deve ser o perfil de contratações do Bahia após o fechamento da SAF, já que antes da aprovação, antes da votação, né, do julgamento da proposta, o Bahia tem que se movimentar. Evidentemente, deve acontecer uma consulta com o Grupo City, mas acredito eu que oficializar essas movimentações e, é claro, as contratações e planejamentos específicos após a votação, após o resultado final dessas situações específicas. Vamos conferir um pouco do que faz o Cadu Santoro, né? O Cadive Santoro, na verdade, né? Porque tem rima, aqui na Bahia a gente tem que se prevenir, né? Brincadeiras à parte, rapaziada, vamos entender o que ele faz e, é claro, um pouco desse perfil que o grupo alça. Marketplace where there's an incredible amount of talent. What we're trying to do is ensure we have the best possible information at the right time. Salah. You're not going to get every decision right. City's dominance and then suddenly in this role reversal. Football isn't this completely scientific sport, it's artistic too. For good football, attractive football, I think it's something that of course attracts to the players, that they have talent and they want to show their qualities. Meu nome é Carlos Santoro, de toda a América do Sul, no que diz respeito a todos a gerenciar esse departamento de scouting, se reportando a esse diretor de futebol na América Latina, tentando encontrar os talentos de acordo com as necessidades dos clubes do grupo. When I started to form the new scouting team for LATAM in 2013, the most important thing was to find two top-level scouts. After hiring these two scouts, we developed the rest of the LATAM scouting team. Quando começa a temporada, a gente tenta, de uma maneira geral, cobrir todos os times num curto espaço de tempo e, passado isso, monitorar os jogadores que a gente acredita que possam ser interessantes para algum dos nossos projetos. Não tem aquela rotina que você entra no escritório às 8 e sai às 5, mas, por outro lado, a gente tem uma rotina fazendo o que a gente gosta, né? Na Europa hoje, os clubes já percebem que a posição do scout ela é parte do negócio, ela é parte do negócio do futebol. Aqui no Brasil ainda é algo muito informal, acaba sendo muito na relação que você cria, seja com o diretor de futebol, seja com os agentes que têm jogadores naqueles clubes, para você poder ter um acesso, encontrar um espaço para poder assistir o jogo. Primeiro, acho que o Pep, quando ele entrou no clube, no nosso primeiro meeting anual com todo o departamento de scouting, e ele mesmo disse que assistir o Messi, dizer que o Messi é um jogador interessante para o City, é fácil. Difícil é olhar onde ninguém está olhando. Just a quick update on the Argentinian player. We are interested in the player. We think that he has the potential to play with us. O clube tem seus parâmetros de acordo com as suas posições e de acordo com o que os treinadores, os diretores de futebol buscam, e o nosso trabalho é identificar se o jogador está de acordo com o que aquele treinador espera para aquela determinada posição. A gente tenta criar esses parâmetros e fazer esse acompanhamento ao longo das competições. Obviamente que os números estão aí para a gente analisar. Hoje existem ferramentas que nos passam números ao mesmo tempo do jogo que você pode confrontar, mas a forma que a gente normalmente reporta os jogadores são de uma forma mais qualitativa. É muito importante entender e assistir o que o jogador está fazendo
fora do momento que ele está com a bola. Hoje em dia, acho que com o celular, com os aplicativos, com as ferramentas que o clube permite, você consegue, de uma maneira rápida, acompanhar o jogo, anotar. Isso, a gente trabalha com alguns sistemas que o clube contrata, que o clube tem licença, onde a gente insere nossos relatórios, onde a gente pode buscar vídeos, tem o mundo inteiro. Se você quiser ver segunda divisão da Suécia, você consegue acessar. We're moving. Por termos pessoas espalhadas em determinados mercados, o City busca pessoas que, como um executivo dentro daquela área, que seja responsável por aquele mercado, um perfil que o City busca e tem clareza no perfil do funcionário. He's just developed all. Eu venho com uma história minha pessoal que se cruza com a história do Gabriel e eu tive o privilégio de acompanhar toda a transição dele desde o Campeonato Paulista Sub-17, onde ele foi, se não me engano, o artilheiro do torneio. Our scouts are Dentro desse nosso processo interno, algumas pessoas do clube vieram para cá assistir e aí, num determinado momento, junto com o diretor aqui da América Latina, a gente apresentou o nome para o Tiki, para o Pepe. I remember the day. O Tiki para poder viabilizar o negócio na parte financeira, na negociação com o presidente do Palmeiras, com o diretor de futebol, com o empresário do Gabriel, para poder chegar num acordo em 2016, onde a gente conseguiu concretizar o negócio. As we Todos já como o Fernandinho, que estava no Shakhtar, o Ederson no Benfica. Então, quando o jogador sai do Brasil e consegue e chega lá diretamente, existe primeiro na nossa cabeça um tempo de adaptação. E ele quebrou todas as barreiras já na sua estreia fazendo gol. E aí, obviamente, que faz com que a gente comece a pensar que o jogador sul-americano ele não precisa estar na Europa para ele chegar no City. One of the things generally about us is that as a club, as a group, and as a team of scouts, we are signing players who can move sort of through the clubs, moving upwards through our system. Primeiro, acho que o Yokohama a liga japonesa é uma liga que olha muito para o mercado brasileiro e o empresário e o jogador brasileiro olha como um mercado interessante dentro da Ásia. Nós tivemos essa temporada, foi uma temporada interessante porque a gente teve 4 jogadores que saíram de clubes brasileiros para o Yokohama e se adaptaram muito bem. Thiago Martins, o Edgar Júnior, o Marcos Júnior e o Eric, que foi não só a parte técnica, a tática, a física, mas identificar a parte mental, se ele vai se adaptar àquela liga, se ele vai se adaptar aos costumes do país. Carlos has brought some of E them. acho que hoje a gente conseguiu encontrar 4 jogadores brasileiros saindo do Brasil, mais o Matheus, que já estava no Japão, se adaptarem super rápido e conseguirem entender a metodologia de trabalho do nosso treinador. Do City Football Group, entendemos que o melhor formato é termos pessoas naturais daquele país, que entendem a cultura, que entendem o mercado. Então acho que assim, são estratégias diferentes, mas a gente entende que ter pessoas com a nacionalidade daquele país é muito importante. Fernandinho. And it's turned in by Jesus. Então uma vez escutei do Ferran uma brincadeira de vocês recebem para assistir futebol, quem no mundo não quer fazer isso? Então é isso, pessoal. Fica traçado o perfil do grupo. Eu acho que é muito mais adaptativo também a questão de reforços com o perfil do treinador. Isso deve ser discutido próximo da questão quando houver uma resolução sobre esse caso específico, quando essa meta deve estar traçada pelo treinador, quando ter um diálogo um pouco mais próximo com o grupo, inclusive com o próprio Carlos Santoro, que deve ser um cara que vai ser importante nesse processo para contratações específicas, inclusive essa conversa sobre o perfil que o grupo traça para o Bahia, que o grupo alça para a equipe do Tricolor de Aço, deve ser rotineiro com relação a essas questões específicas, como ele citou, né? Dizer que Léo Messi é um jogador que atrai o Manchester City é muito fácil. Difícil olhar onde ninguém está olhando. Então não esperem reforços que cheguem aqui para receber R$1 milhão, reforços que vão chegar aqui para lotar o aeroporto. Isso pode acontecer? Pode, né? Chegar um ou outro atleta para meio que dar o start, meio que ser aquele pouso de super-herói do Grupo City para chegar e impactar. Isso pode acontecer, eu não duvido que aconteça, eu acho que é provável. Mas eu acho que não é um time repleto de estrelas, assim como o próprio time, o próprio grupo preza, que eles trabalham as estrelas, no caso, trabalham os atletas para que eles se tornem estrelas, não trazerem um repleto time de estrelas. Então isso é um tópico específico que eu gosto sempre de abordar quando eu falo do Manchester City. Rapaziada, esse é o vídeo. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre todos os assuntos que foram abordados nesse vídeo. Se você curtiu, é isso.
assista novamente para entender como é que funciona um pouco desse processo.